Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então, às aves, né? Que a gente tem ainda um tanto aí de coisas para ver, tá bem? Vamos lá dar uma olhadinha, então, agora. Então, vamos dar continuidade a esse aqui, aves, então, a parte 2, tá? A gente terminou falando, né, do voo, a gente também andou comentando sobre as penas, os tipos de pena, como elas estão organizadas, portanto, no corpo, né? Então, vamos dar continuidade, então, a esses aspectos, né, que constituem, então, esse grupo de aves, tá? Bom, como já dito, as aves, então, evoluíram dos répteis, né? Não propriamente dito falando assim, mas existe esse parentesco, né? Linhagens ali, então, em comum, tá? E que guardam características reptilianas que estão presentes tanto nas escamas, ó, escamas nos bicos, né? Pernas e pés também, um único côndilo occipital, um único osso na orelha média, né, que é a columela, completa construção da mandíbula e maxila, eritrócitos nucleados, né, e um sistema porta-renal e excreção de ácido úrico. Então, essas são particularidades e que são características aí que os assemelham, tá? Quanto a características mais externas, né, principal característica que distingue as aves dos mamíferos é a presença de penas em relação a mamíferos, tá, gente? As suas funções são amplas e variadas, né, como a proteção contra choque, radiação, que a gente comentou, né, a pigmentação também da cor, que está, essas penas também é uma característica que traz uma vantagem para essas aves, tá? Ah, contra agentes químicos e biológicos, aumento da eficiência no ar, deixando a ave mais leve, além de termorregulação e comunicação, tá? Então, essas cores aí tem todo esse aparato também, as penas, né? Não só cor, mas movimentação, né? Um comportamento relacionado a isso. Então, a esse pigmento aí que está externo nesses animais, tá? Em relação às escamas das pernas, gente, então, olha, pernas e pés são placas cornificadas, então, semelhantes às dos répteis, portanto, tá? E variam conforme, então, os hábitos alimentares também desses animais, tá? Então, a gente pode notar aqui todas essas escamas, né? Muito mesmo assemelhadas, então, aos dos répteis. Esses animais vão possuir, então, somente 3 glândulas, tá? Na pele dessas aves, e a glândula uropigiana é uma das principais, né? Que a gente sempre destaca, que é uma glândula de óleo, né? Ou chamada de limpeza, onde as aves sempre estimulam, né? Essa região uropigiana aí, com essa glândula chamada uropigial, em que esse óleo, então, é espalhado através das penas, então, para impermeabilização mesmo e limpeza dessas penas, tá? A glândula auricular e a glândula de vento, tá? Ou chamadas aí de glândulas labiais externo do vento. Então, a gente tem aqui nessa primeira figura, né? Essa região, então, uropigiana, né? Onde a gente tem a glândula e por aqui, então, é que é estimulado e essa secreção, então, é, 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 ela sai e pode ser espalhada, então, nessas penas, tá? Por isso que muitas vezes a gente vê pássaros e galináceos também fazendo esse tipo de movimentação para que
né? Ele pega esse óleo e passa, então, por todo o corpo, para estimular já mesmo, tá? Ausência de glândulas sudoríparas, né? O que já indicam que a perda de calor nas aves é principalmente através do sistema respiratório, né? Então, a gente vai mostrar mais adiante, os sacos aéreos também estão bastante envolvidos em relação a esse resfriamento do corpo e tudo mais. Aqui, então, nós temos, olha, a glândula uropigial, ela possui uma secreção oleosa, né? Que é, então, direcionado para as penas do corpo e da asa durante essa limpeza aí, que é o asseio, então, dessa ave, né? Sua função, principalmente em aves aquáticas, é de impermeabilização, né, das penas e o isolamento das partes que vão ficar submersas, então, nessa água, né, fazendo com que fique uma melhor flutuabilidade, então, dessa ave quando ela está dentro da água, tá? E evita que ela se encharque, né, gente? Essa camada lipídica também forma uma proteção bacteriostática e pode explicar por que as aves apresentam pouca propensão a infecções de pele, portanto, tá? Glândula auricular está localizada ao redor da orelha externa e secreta uma substância cerumosa, então, para proteção, tá? As glândulas de vento secretam muco e a função ainda é desconhecida. Outro fator bastante importante, né, dentro desse grupo de animais também, que são as aves, é a presença, então, do esqueleto, que a gente já falou que é um esqueleto diferenciado, um esqueleto leve, né, onde ele se apresenta assim, parece as peças não muito densas, né, mas que é bastante forte essa esqueletura, né? E que esses esqueletos, olha, os ossos, para deixar com que esse corpo, né, fique mais leve e que facilite, então, essa característica que eles têm de voar, é a presença, então, dos ossos, então, pneumáticos, né? Onde eu falei para vocês que existem essas trabéculas nos ossos, né? A gente não tem aquela constituição de um osso maciço, grosso, né? Então, fica então esses canais aqui que podem ser preenchidos então com ar, deixando então esse animal bastante leve, tá? O crânio, a gente já andou falando também, que é um crânio bastante amplo, mas que ele é de uma constituição bastante é, é, leve também, né? As órbitas são bem grandes, né? Para acomodar esses olhos. E também aqui nós temos uma localização para acomodar esse encéfalo também. Olhos grandes para coordenação motora e rápida, né? Porque esses animais têm uma visão muito boa. Ossos da perna são mais pesados, como também a gente comentou anteriormente, que os ossos são bem mais sólidos, tá? Uma vez que esse animal é uma das partes desse corpo que vai promover também sustentação para esse animal, tá? Esqueleto, olha, temos um crânio bastante cinético, né? Então, a gente tem esse crânio que dá uma boa abertura com a maxila, já divide uma conexão mais flexível entre esses dois aparatos, tá? E que permite, então, a abertura do bico numa proporção bastante eficiente. Coluna vertebral rígida, porque a gente tem essa fusão de vértebras, então, né, de costela, cintura escapular e externo. A gente tem as vértebras mais livres quando a gente olha para o pescoço. O restante a gente tem, então, essa fusão de vértebras aí, costela e mais a cintura escapular. Externo com quilha nas aves voadoras, onde a gente vai ter uma quilha
para essa acomodação, portanto, da musculatura, né, de elevação e abaixamento das asas, tá? Estão todas inseridas ali, então, para ter essa força de voo, né, muscular para voo. Membros anteriores modificados para o voo. Então, menor número de ossos fusionados. Então, nós temos, né, as asas, então, portando esses ovos que têm menos fusionamento, então a gente vê que as asas, elas têm algumas partes separadas, né? Quem está acostumado pode até levar a lembrança para quando come asinha da asa e tudo mais, para ver como que é o formato, então, das asas desses animais. Então, temos aqui, tá? Representado, então, uma ave voadora, tá, pessoal? Onde a gente vê, então, o posicionamento dessas vértebras, então, todas aqui do pescoço, em número bastante grande, né? E de uma forma, de uma acomodação que ela permite uma rotação diferenciada do que em outros seres vertebrados, tá? Que promove uma rotação muito grande, então, dessa cabeça, tá? Vemos também aqui que logo após essa parte dorsal, nós temos muito fusionamento, então, de vértebras mesmo, com costelas aqui, né? A gente vê essas extremidades aqui das vértebras caudais, também aqui o sinsacro fundido, mas depois nós temos as caudais aqui um pouco mais livres, né? Mas já é também bastante curto aqui, então, tá? Vemos a quilha, essa quilha grande aqui, então, para que seja a musculatura toda inserida aí, tá? E nós temos aqui o coracoide, né? Então, temos um osso aqui que a gente já sabe e costuma chamar aquele ossinho da galinha lá de joguinho, né? Eu não sei qual o costume que vocês têm de chamar, mas que ela está ligada, então, aqui a toda essa estrutura, então, da asa, tá? Onde ela vai promover essa ligação, né, entre essa musculatura e as asas, então, para que esses músculos trabalhem em relação ao voo, tá? Então, essa quilha que é presente, a gente vê isso aqui bastante também, né? Quando se come o peito do frango, né? Onde a gente vê essa parte mais final aqui constituída de cartilagem, né? E que alguns vai estar, a gente normalmente vê essa cartilagemzinha ou maior ou menor, porque é um ponto de crescimento, tá, gente? Mas que muitos vão já estar crescidos e isso vai apresentar somente já ossificado, tá? Aqui a gente, ao contrário, a gente já viu uma ave ratita, né, que é uma avestruz, onde a gente vê, portanto, olha, esse externo totalmente diferente. Então, olha como essa quilha aqui, olha, ela é rasa, ela é compactada, né? Então, ela não tem uma condição de musculatura grande e forte para ser inserida aqui. Tanto é que o peso desse animal já também extrapola o peso normal de hoje de aves voadoras, né? Então, por isso é que existe esse tipo de constituição, então, de aves que já, né, vieram com esse tamanho e que as impossibilitou, então, de voar, portanto, tá? Deixa eu só ver aqui mais. Aqui, em relação ao sistema muscular, então, a gente tem os músculos locomotores maciços, tá? Então, a gente pode perceber que as coxas, né, normalmente desses animais é bastante robusta e a gente sabe que tem muita carne, né? Então,
muito músculo inserido, uma vez que esses animais utilizam ali, vai utilizar bastante essa musculatura para tomar impulso, para empolerar e ficar agarrado, né, nesses locais. O peitoral, olha, temos músculos locomotores maciços, então, nesse peitoral, onde a gente vai ter músculos que vão baixar as asas, então, durante o voo. No supracoracóideo, a gente vai ter, então, uma musculatura também, né, que é chamado, o peitoral é o músculo que baixa, e supracoracóideo é a musculatura que eleva as asas, então. Situa-se sob o músculo peitoral, então ele está abaixo. Se a gente também lembrar num peito de frango, gente, vocês, um frango assado ali, logo que vocês tirarem aquela primeira camadona, vocês vão ver uma outra camada, tá? Em uma posição um pouquinho diferenciada, em que ela se separa totalmente desse peitoral, tá? Então, é o que eleva, então, as asas, então. Na perna, a principal massa muscular está ao redor do fêmur, né, que são as coxas. Os pés, a gente já vê que são bastante esbeltos, né, por isso que ninguém gosta de comer pé de galinha. Então, normalmente, ali é uma camada celular muito fina, então, e logo já temos o osso. Isso para quê? Para deixar, então, essas estruturas, então, bem mais leves e ágeis, então. Músculos pequenos no coxim, né, onde a gente tem aqui a solinha, então, portanto, desses animais, onde estão... desculpa, pessoal. Músculos pequenos nos coxins, onde estão as rectrizes, tá? Então, onde se inserem as penas, então. Músculos complexos no pescoço, então, que dá, então, flexibilidade junto às vértebras heterocélicas, né? Então, elas são diferenciadas, essas vértebras do pescoço. Aqui mostrando, então, aqui dá para ver, olha, né? Então, essa musculatura na fúrcula, né? Que é o joguinho lá que a gente fala, tá? E aqui dá para ver, então, esses músculos inseridos ali, então, nessa fúrcula, nesse externo, tá? E que são conjuntos, então, que vão fazer o abaixamento e a elevação, portanto, dessas asas, tá? Os músculos utilizados no movimento das asas são em torno de 50, bastante desenvolvidos, e insere-se no externo e na quilha, né? Então, todo esse espaço, então, para a gente ter essa musculatura inserida. Três que são especialmente importantes, visto que permitirem, né, a asa aberta, bracejar o ar, né? Esses músculos são o grande peitoral, que dirige a asa para baixo, proporcionando o apoio no ar e garantindo o avanço. O pequeno peitoral, músculo braquial, o coracoide, né? Posterior, que completa a ação anterior. Por fim, o peitoral médio, músculo supracoracoide, que funciona, então, de forma antagônica e se encarrega de produzir a elevação, então, dessas asas. Em relação ao tipo de voo, tá, pessoal? Então, as aves, elas promovem uma série de voos diferenciados, aos quais a gente chama de voo batido alternado com planeio, né? E voo planado, tá? Então, olha, normalmente a gente fala em voo batido e voo planado, tá? Então, o voo batido é típico de aves que têm essas asas mais curtas, tá? Em relação ao corpo, como então os beija-flores, tá? Então, cujas asas nunca param de bater. Então, eles têm movimentações dessas asas, dependendo de como eles estão, ou se estão
só voando ou se estão planando, né, para se alimentar diante de que eles vêm ali para uma flor para sugar o néctar, então ele tem batimentos diferenciados dessas asas, tá? Mas sempre através desse voo batido. Então, é o batido constantemente, ele não faz o planeio, tá? Voo batido alternado com planeio. Então, as aves que pesam mais de 140 gramas vão alternar o batimento para ganhar altitude com o planeio. Então, há dois estilos: bater as asas e depois fechá-las bem junto ao corpo, né? Então, fazer tipo aquela agulhinha, né? Aquele aviãozinho que tá. E aí, então, ele fecha essas asas junto ao corpo e assume uma forma bastante aerodinâmica, que rasga mesmo, então, o ar, tá? Quem faz isso, o pica-pau do campo, ou então mantê-las abertas como o pombão. Então, de vez em quando a gente vê essas épocas de grande ventanias aqui em Apucarana, a gente sempre tem condições de dar uma olhada em algumas pombas que ficam lá só, né, tranquilas, parece que até paradas, né? Voo planado, as aves que precisam ganhar grandes altitudes, então gastariam muita energia se tivesse que bater a asa constantemente, especialmente se elas são pesadas como urubu, né, ou a fragata. Então, eles se utilizam de dois tipos de voo planado. Então, voo planado térmico, tá? Praticado por aves grandes e que vivem nos continentes. Estas vão usar, então, as correntes térmicas ascendentes. Então, a gente sabe que ar quente sobe, né, pessoal? Então, eles se aproveitam dessa subida desse ar quente, tá? Para aproveitarem essa bolha que está, para que eles ganhem altitude, então, tá? Aproveitam, então, essas correntes térmicas ascendentes para subirem, deixando as asas abertas, fazendo manobra para não sair da bolha de ar quente. Aí você já deve ter visto bandos de urubu de cabeça preta voando em círculos e ganhando altitude, então. Repare como as asas são grandes e largas também, né? Também usam o voo planado dinâmico, que praticado mais pelas aves marinhas, então como a gaivota, tá? Que tem asas bem longas e mais estreitas. Então elas aproveitam essas correntes para subirem e descerem. Então a gente sabe que quanto mais essas correntes marinhas existem, mais elas promovem deslocamento de ar. E quanto mais longe da superfície, nós também temos mais força do ar agindo. Então, elas acabam utilizando esses locais, né? As mais superiores para ir para frente, ao longe, e mais abaixo para elas estarem mais lentas e mais próximas à água quando elas estiverem pegando, então, o alimento que elas querem coletar, portanto, da água, tá? Então, elas se aproveitam tanto para descer quanto para subir dessas correntes, então, de ar promovidas pelas correntes marinhas, tá? Ficar parado no ar pode ser conseguido de duas maneiras diferentes, batendo muito rapidamente as asas, como os beija-flores, né, que a gente falou, que é o voo batido, né? Ou aproveitar a corrente do vento, ficando de asas abertas, como o kestrel, que é um pássarozinho europeu, né? A gente não tem esse pássarozinho aqui. O beija-flor, ó, paira no ar para lamber néctar das flores e o kestrel fica à procura de sua presa que anda no solo. Então, ele fica lá em cima olhando e visualizando, então. Por isso que ele fica na espreita mesmo, tá? Ele fica nesse tipo, planando aí para poder visualizar a presa, então, que ele vai apanhar.
Quanto à alimentação, pessoal, olha, alimentação das mais diversas possíveis, né? A gente sabe que tem essas aves sendo insetívoras, carnívoras, herbívoras e onívoras, isso é, comem de tudo, né? Uma hora come inseto se tem, outra hora come carne, outra hora, né, herbívoras, então é um mix de alimentação para essas espécies, então. Bom, em relação a isso, né, a alimentação, a gente já sabe então que as aves vão ter o bico então relacionados à dieta alimentar que elas possuem, tá? Aqui só para mostrar, né, as partes que existem então de um bico. Aqui a gente pegou, né, esse tucano maravilhoso aqui, mas que podem ter outros nomezinhos das partes dos bicos em outros, tá? Mas em se tratando de um tucano, olha, então nós temos logo a parte de cima, então, tá? Essa parte dorsal do bico e central a gente chama de cumen. Essas laterais aqui, direita e esquerda, de rinoteca. Nós temos esse canal do bico inferior, então chamado de tomia, tá? O cúmen da parte de baixo aqui do bico inferior e tem gnatoteca, que são as laterais do bico, então, desse indivíduo, tá? Quando a gente tem, olha lá, a rinoteca e a gnatoteca, então, a esse conjunto todo, bico fechado, então, essa lateral toda aqui a gente chama de ranfoteca. Como a gente falou, essas aves, então, vão apresentar bicos diferenciados conforme, então, o seu meio o seu modo de alimentação, né? Onde a gente pode associar esses bicos até mesmo a ferramentas, tá, gente? Então, olha, como nesse primeiro caso aqui, uma chavezinha de fenda, olha, um bico bem fino, que pode ser associado a esse tipo de ferramenta. Logo em seguida, a gente tem um alicate meio aqui de corte, né? Então, a gente tem tipo os falconídeos, esse tipo de bico aqui, ó, que vai literalmente rasgar mesmo, né? Tirar pedaço. Então, temos esse outro que parece, então, um alicate. Então, esse aqui pode quebrar, né? Torcer, então. Temos esse outro que parece um biquinho de tesoura, mais propício para cortar. E temos esses bicos longos, como se fossem os hashis mesmo, né? De comer comida japonesa, que está mais ligado, então, à insetivoria, né? Então, pegar coisas bem pequenas, então. Aqui mostrando ainda também esses bicos, né, que é de origem córnea e queratinizadas, tá? Onde a gente tem os mais diferentes morfologias aí em relação a esses bicos, tá? Mostrando desde pássaros aí que a gente, né, até conhece um pouco, o pato, né? O flamingo que vai peneirar, então normalmente ele tem esse bico recurvado, onde ele vai, né, penetrar dentro da lama, do charco, e que esse bico é provido de algumas lamelas, como se fosse umas estruturas que vão promover uma filtração, tá? Então ele vai comer micro-organismos, né, que estão ali e outros organismos um pouco maiores e que estão nesses locais, então, onde ele vai se alimentar, tá? O pato também, né, o pato não, o colheiro, né, que é uma peneira também, que ele vai peneirar, né, tentar separar o que ele quer com essa parte do bico, até que todas essas partículas alimentares estejam separadas, portanto, tá? Pelicano, olha, que tem uma estrutura do bico mais
flexível aqui embaixo, onde ele pode, então, guardar, logo que ele faz aquele voo, ele coleta o peixe, pode ter, então, esse local para guardar esse alimento até que depois ele engula, tá? Corvo normalmente vai fazer alimentações diferenciadas, um bico já mais não generalista, me desculpa, mas ele come assim onívoro mesmo, tá? Aqui mostrando também, ó, o tipo de bicos, né, que a gente já falou, que vai típico de cortar mesmo, né, de arrancar pedaços, então, colheiro, que é para peneirar água e capturar peixinhos, né, animais menores, pica-pau, um bico bem fino e bastante resistentes para capturar insetos dentro de tronco, tanto é que ele perfura, chega até perfurar, tá? O pelicano, que é uma bolsa, garça azul, olha, também para chegar e até perfurar mesmo os peixes, tá? Bico longo, olha, encurvado para baixo para pegar larvas e ciris na areia. O cardeal quebrar sementes, um bico curto, mas um bico bastante robusto, tá? Aqui, meroganso coroado, deixa eu ver aqui, bordas denticulatas, né, para pescar e drenar a água, então, para essa água vazar, então, tá, para dentro da boca. Aqui é a mesma coisa, olha, tá? Então, um bico cortador, um tentilhão que é quebrador de semente, o curiango que é pegador de insetos, tanto é que ele tem essas penas diferenciadas, que a gente falou até que é sensorial, né? Isso aqui, ó, geralmente capturar inseto. O filtrador, que já vai ter um bico mais chato, largo, até longo, tá? E sondador, onde vai procurar, então, em meio a árvores ocas, né? Vai procurar, então, esses alimentos. Em relação aos membros posteriores, ó, com menos modificações utilizados para empoleirar, então, cavar, pegar alimento, para nadar. Então, nós vemos aí, por exemplo, o pé de pato, né? Modificado já com essas membranas interdigitais aqui, ó, que vai facilitar o nado. Então, ajuda, então, a esse nado, a otimizar, então, né, quando está dentro da água para nadar e se movimentar melhor, então, tá? Miguá também com essas membranas. Depois nós temos aqui, ó, esses animais já não tem um pé bastante diferenciado, né? Esse pé mais relacionado a pé de avestruzes, né? Aqui nós temos já pés, aqui também de avestruz, ema esse aqui, membros posteriores com menos modificações utilizados ainda, né? Então, diferentes daqueles, olha, pés típicos de pé de ave, normalmente com um dedo opositor, tá? Pé zigodátilo, onde a gente tem, então, dois dedos voltados para trás e dois para frente, então, empoleira-se muito, com muita eficiência esse tipo de pé, né, gente? Então, feitos para empoleirar, literalmente, tá? Aqui mostrando, olha, os tipos de pés, então, que vai ter e como estão divididos, né? Como estão distribuídos esses artelhos, então, em diferentes tipos de aves, então, tá? Acredito que é isso aqui agora, pessoal, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com uma parte terminal, tá bom? Até mais, então.